Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Apologia com P. E antes de mais nada, assistam, se inscrevam, comentem, ativem as notificações. Aqui no nosso canal nós temos muitas informações relevantes para a sua fé, ok? Vamos lá? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós, amém? Mais uma vez um vídeo, eu quero tratar um pouquinho sobre ciência, tá? Fazer vocês pensarem um pouco, né? Quero falar um pouco sobre a ciência da subjetividade, o quanto as nossas objetividades são guiadas pelas nossas subjetividades, né? Muita gente diz, não, a ciência ela é um conhecimento totalmente objetivo e não existe espaços para a subjetividade. Por isso que as verdades científicas são as únicas confiáveis. Será? Eu quero deixar bem claro aqui que a minha crítica não é a ciência. A ciência não presta. Não, jamais. A ciência é um dos conhecimentos mais maravilhosos que o homem desenvolveu acerca da natureza, em seus múltiplos caminhos para chegarem até o que é hoje. Mas eu quero mostrar para vocês como a filosofia sobre a ciência tem reinado dentro das ideias que nós pensamos serem de ciência. Às vezes você diz, olha, o que a ciência diz? Quando não é verdade. A ciência não está dizendo nada daquilo. Quem está dizendo é um cientista com um viés totalmente subjetivo, equivocado sobre algo. E aí eu recebi um vídeo, né? Eu vi um vídeo, e esse vídeo era de um neurocientista, numa entrevista, eu nem sei quem é, me desculpem, não, porque eu peguei o vídeo já cortado, como eu vou apresentar para vocês. E ele falava sobre o viés de confirmação e conformação, como as pessoas, né, pensam e como isso é formado dentro da cultura, um neurocientista. E aí ele explicando como o cérebro, né, desenvolveu isso, essas questões da cultura, para fazer com que a cultura seja mais sólida e depois as pessoas vivam, né, ali mais integradas. E aí depois ele tenta falar sobre iluminismo, sobre a diferença desse viés de confirmação e conformação e a visão iluminista do mundo, que é a visão científica, racional, maravilhosa e brilhante. Vocês vão assistir o vídeo, depois eu comento. Vamos lá? Verdade é a que mais caiu. Pedro, como é que a neurociência explica que pessoas acreditem em tantas mentiras? Por causa do viés de confirmação e conformação, por exemplo. E isso é muito intenso. O viés de confirmação e de conformação, eles existem por um motivo, são uma coisa evolutiva. E um dos motivos é a criação da cultura. Porque quando as pessoas começam a pensar igual, aquilo é a base para a criação de uma base comum de comportamento, interpretação de si, do mundo, etc. e tal. E aquilo é o início da formação da cultura, que é uma coisa dinâmica, né? Está sempre se adaptando ao ambiente, à cultura, né? E muitas das nossos movimentos culturais do passado, eles foram um pouco contra o que é a tendência natural do cérebro. Por exemplo, a atitude iluminista, ela vai contra o viés de confirmação e conformação. O iluminismo vai contra. Ele presta atenção do que é contraditório, ele leva em consideração o que é contraditório. A ciência também. Não é à toa que todos esses grupos que fomentaram ódio, etc., nas redes sociais, eram contra o iluminismo. Era contra, por exemplo, Steven Pinker, que é um defensor do iluminismo. Eles são contra porque, justamente, é uma coisa contrária a essa questão do viés de confirmação e de conformação, né? E as pessoas realmente acreditam, aquilo não é... Pessoas educadas e cultas, e que fizeram, enfim, tiveram acesso à educação, elas realmente acreditam naquilo. Gente, vocês devem ter prestado bem atenção no vídeo, e aí tem umas coisas curiosas, né? Para vocês entenderem essa ciência da subjetividade. A ideia, né, de que a ciência ela é totalmente objetiva e a subjetividade faz parte do mundo das crenças e das ideologias tacanhas, né? É uma bobagem, né? É uma bobagem. Então, o neurocientista ele começa explicando que existe viés de confirmação e conformação, né? Uma forma que o nosso cérebro cria para vivermos em sociedade. Afinal de contas, ninguém gosta de viver próximo de quem tem um pensamento muito oposto, muito contrário. A gente sempre busca andar com pessoas que pensam semelhante ao que nós pensamos e crer semelhante ao que cremos, em qualquer âmbito da cultura. E aí ele diz que isso é um fenômeno natural produzido pelo cérebro para produzir cultura, e aí dá esse sentido de pertencimento e tudo isso mais. Eu acho que isso ficou
bem claro. O grande problema, e obviamente essa como tantas outras teorias, passa também por crivo de questionamentos, análises, né, refutações, e vocês sabem que a ciência é muito dinâmica, né? Ela tem verdades provisórias, o que é verdade hoje não vai ser daqui a um tempo, isso em qualquer ramo da ciência. E esse é uma dor de cabeça para os cientificistas. Depois eu faço um vídeo aprofundando mais um pouco sobre isso. Mas o curioso é que a mesma crítica que ele faz, ele cai nela. Quando ele chega e diz, olha, o viés de confirmação e conformação, ele tem a sua necessidade por isso, mas tem uma visão contrária a ele, a esse viés. Essa visão contrária, né, é uma visão do iluminismo. E aí ele usa o iluminismo, aquele movimento do século XVIII que você aprendeu na escola, na faculdade, né? Se fala que foi o movimento da razão, né? Então, o iluminismo usou essa expressão iluminismo é exatamente para ir contrário já ao suposto, mas afirmado e confirmado por essa ideologia, obscurantismo da Idade Média. Então, a Idade Média foi um tempo pavoroso, né? A Idade das Trevas, como alguns ignorantes ainda usam esse termo hoje, né? Toda vez que você ouvir uma pessoa chamar a Idade Média de Idade das Trevas, você já sabe que ele é um ignorante de A a Z em história medieval. Ele não entende nada de história medieval, ele não conhece nada sobre o assunto. Todas as vezes que eu preciso falar. Pode ser seu professor, pode ser na faculdade, pode ser onde for. Ele pode ser um ignorante formado, um ignorante não formado, não importa. Esse termo já caiu há muito tempo. Nenhum medievalista sério defende esse termo. Nenhum historiador sério defende esse termo ainda. E na história da ciência, pior. Tá? Pior. É impensável chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Esse termo foi um termo cunhado pelo Petrarca, né? Francesco Petrarca. Quem quiser ler o livro sobre a vida dele, tá certo? Tem esse aqui do Hugo Dotti, da editora da Unicamp. Editora Unicamp. Então, se você quiser ler mais sobre a vida do Petrarca, Petrarca vai cunhar esse termo, né? Já no século XIV, Idade das Trevas, ele fazendo uma crítica, né? a questão literária, né? E o afastamento entre os clássicos literários e a época dele. Então eles, é como se aqueles 1000 anos fossem anos obscuros. O iluminismo também vai ter essa ideia. Voltaire, né? Voltaire vai dizer que a filosofia medieval, aquela frase terrível dele, a filosofia medieval é a filha bastarda, né? Bastarda da filosofia aristotélica, né? Produzida por más traduções e também distorções. Então, a filosofia medieval é a filha bastarda da filosofia aristotélica, mal traduzida e mal interpretada. Essa é a visão do grande Voltaire, né? Que o pessoal até hoje gosta de citar. E aí você tem o D'Alembert e outros enciclopedistas que vão bater forte na ideia de que agora a era da razão é a era brilhante do conhecimento, da informação, e que a Idade Média foi um período obscurantista, atrasado, retrógrado, e que as pessoas não tinham nenhuma ideia sobre nada. O século XIX formou um pensamento ainda mais forte, né? John William Draper e Thomas Huxley, né? No século XIX, fizeram o Thomas Huxley, que era lá o Bulldog, conhecido, apelidado como Bulldog de Darwin, né? Então eles, os dois, escreveram, defenderam e lutaram, né? Mostrando que a ciência medieval era um atraso. Então nós tivemos, no século XVIII, a ideia iluminista, fake, falsa, de que a ciência medieval era um atraso. Tá? E olhem que o neurocientista diz que existe um viés de confirmação e conformação que nós devemos evitar e ter uma mentalidade iluminista. Quando o movimento iluminista, ele exatamente enganou as pessoas, né? Levando ideias que não eram ideias verdadeiras sobre a Idade Média, porque eles queriam combater. Alguns, na Inglaterra, né? Você tem o Francis Bacon, tem o Thomas Hobbes, temos o John Locke, né? Escritores ingleses de viés mais protestante, contrários à Igreja Católica, então fizeram questão de combater
o período onde a igreja dominou, chamando aquilo de período retrógrado, atrasado, ruim, né? E que agora nós estaríamos indo para um outro caminho superior. Isso por questões religiosas, tá? Questões religiosas. Aí nós temos, depois dos franceses, já mencionei aqui o Voltaire, né? Os enciclopedistas, que vão continuar alimentando essa mesma ideia por questões políticas, ideológicas, religiosas, tá? Não eram por questões fatuais. Eles não pegaram, fizeram uma pesquisa extensa nas obras medievais para falar o que eles falaram. Século XIX, já citei, nós vamos ver o século onde a ciência moderna, né, passa a desacreditar completamente em qualquer ideia de que existe uma entidade sobrenatural, ou passa a ser totalmente materialista, né? E não a partir de conhecimentos ou desenvolvimento de ideias científicas, pessoal. Não houve um progresso para destruir metafísica. Não houve esse progresso. Simplesmente esse pessoal está defendendo tão somente alguns conceitos que eles possuem aí, baseados em preconceitos. Quais são as invenções que nós temos da Idade Média? Nós temos a criação da universidade, né? Com ali a sua autonomia, a sua direção, mesmo que havia uma aproximação muitas vezes com a igreja, tá? Mas existe uma certa autonomia, ali, um corpo diretivo das universidades que as conduziam, né? Os alunos tinham liberdade de discussão. Então, a universidade surge na Idade Média, criação da bússola, que não é uma criação nossa, veio do Oriente, mas aperfeiçoada, graças à bússola descobrimos novos continentes, né? A pólvora, graças a elas, criamos armas. Essas armas puderam ser usadas para conquista, expansão e contato com outras culturas. Imprensa, não é? Só depois do primeiro livro impresso do Gutenberg em 1455, depois desse primeiro livro impresso, 20 milhões de livros foram impressos. Isso é mais do que sonha a nossa vã filosofia com relação à comparação, por exemplo, do período antigo. Nós temos um relógio mecânico, nós temos as lentes e os óculos, criações também ocidentais. Aliás, lentes essas que possibilitaram depois o desenvolvimento das lentes que Galileu Galilei usou no seu telescópio, que depois foram se desenvolvendo até nós termos hoje James Webb e companhia, né? Então, nós tivemos muito de tecnologia, não é? A matematização da física. Quando é que a física se encontra com a matemática? Idade Média, né? A filosofia natural se desenvolve muito, né? Filosofia natural é aquilo que depois nós passamos a chamar de ciência, tá, pessoal? Ciência é um termo cunhado em 1833, tá? Por William Whymell, um padre anglicano. O pessoal tem uma mania de dizer: olha, os religiosos não gostam da ciência. Até a palavra cientista foi cunhada por um religioso. Para vocês terem ideia do ódio que a religião tem pela ciência, né? Pela ciência. Então nós temos o conceito dos dois livros, o conceito fundamental que existe o livro da natureza e o livro de Deus, né? E que esses dois livros deveriam ser compreendidos, o livro de Deus, a Bíblia, e o livro da natureza, a natureza que estavam aí, e que se eles entendessem essa natureza, se aprofundassem no conhecimento da natureza, iriam desenvolver melhor o conhecimento sobre Deus, sobre como Deus fez. Esse pensamento foi um pensamento central no período medieval para que desse origem à ciência moderna. Todas essas descobertas que eu mencionei, elas foram descobertas sensacionais, excepcionais e necessárias para que mais à frente a ciência moderna fosse gestada. Então, dizer que o viés iluminista racional é contrário ao viés de crença é uma bobagem, uma vez que todos os cientistas criadores, idealizadores da ciência moderna eram homens religiosos. Isaac Newton era um homem altamente religioso. Escreveu muito mais sobre metafísica e religião, né, do que você e eu podemos imaginar.
Ele bebeu da fonte dos platonistas de Cambridge, né, ali do século XVII, que eram pesquisadores de metafísica. Eram pessoas, foram eles que criaram, por exemplo, termos como monoteísmo e teísmo, que nós usamos até hoje dentro da teologia. Então, a Idade Média foi um período brilhante de conhecimento. E esse período brilhante de conhecimento gestou aquilo que depois, posteriormente, vai ser a ciência moderna, que só vai ser antirreligiosa, religião cristã, né? Porque a ciência tem muito de fé em si, mas só vai se tornar assim a partir do século XIX. Quem vai romper com isso? Um físico, né? Se você quiser ler logo mais sobre Pierre Duhem, tá? Um físico matemático que ainda na segunda metade do século XIX começou a descobrir alguns escritos científicos de alto gabarito, elevados, em manuscritos na área de física, e aí ele começou a pesquisar, aprofundou-se nisso, né? E começou a questionar a questão trazida pelo Renascimento e pela ideia do Iluminismo. Então, quem começou a romper com essa ideia, foi ele. Ele rompeu com aquele viés de confirmação e conformação que até hoje está na cabeça de muita gente que ignora o que foi a Idade Média e só busca confirmar e conformar as suas confirmações. Que Deus nos ajude a entender a cada dia mais a história e como Deus conduziu determinadas coisas para a glória e honra do nome dele. A ciência não foi feita para se opor a Deus ou para demonstrar que agora a razão vence a fé. Aliás, se olharmos de forma menos ideológica para o século XX, só a primeira metade do século XX, vamos ver que tivemos duas grandes guerras terríveis e as mais violentas dentro da grande era da razão. Saia da Matrix, questione o pensamento de muitos dos cientistas de hoje e você vai compreender melhor aquilo que Deus quer fazer através de você, na sua mente, no seu coração e nas pessoas que estão na universidade, na escola, ou batendo um papo com você sobre qualquer assunto com relação à sua fé, como você a vive. Que Deus nos abençoe. Fui.